Olá, bem-vindo ao canal Falando Francamente, francamente com K, que é mais fácil de achar. Esse aqui é mais um news, né? Então, eu encontrei essa notícia no Medscape. Ela está sendo observada aqui no dia 25 de setembro e ela foi postada no dia 15 de setembro. Então, olha que interessante. Atividade física e diabetes gestacional. Estudo sugere compensação do risco em primíparas, ou seja, mães de primeira viagem, né? Então, primíparas com alto score de risco poligênico, né, ou por um score de genes ou por histórico familiar, quer dizer, aquelas que apresentam um alto risco de diabetes gestacional e baixa atividade física, eh, podem ter chances significativamente mais altas de apresentar diabetes gestacional, segundo novos dados. Liderados pela doutora Kimberly A. Pagel, PhD, né, uma doutora, afiliada ao Departamento de Ciência da Computação da Indiana University, nos Estados Unidos, os pesquisadores concluíram que a prática de atividade física no início da gestação está associada à redução do risco de diabetes gestacional, o que ajuda pacientes alto risco, né? O que acredito que pode ser, né? Faltou aqui, pode ajudar pacientes em alto risco ligado à predisposição genética, idade avançada, histórico familiar de diabetes e alto índice de massa corporal. Ou seja, esse estudo aí aplicaria a todas essas populações, né? Com pessoas com predisposição genética, uma idade mais avançada, histórico familiar de diabetes e o IMC elevado. Os autores incluíram 3.533 participantes na análise, a idade média era de 28 anos, de uma subcorte, né, uma parte de um estudo maior, e eles constataram que a associação entre a prática de atividade física e redução de risco de diabetes gestacional foi particularmente significativa entre pessoas com predisposição genética ao diabetes, verificada por meio do score de risco poligênico ou da história familiar. Escreveram os autores. Gestante com alto risco, com alto score poligênico de baixo nível, e baixo nível de atividade física, tiveram 3 vezes mais chance de apresentar diabetes gestacional. Olha que interessante, as que não, né, que não fazem atividade física. Porém, aquelas que não eram tão ativas, porém aquelas com alto score poligênico em níveis moderados a altos de atividade física no início da gestação, aí eles estabelecem ali um, um equivalente metabólico com base de MET de 450, precisa ver direitinho como e por que isso foi estabelecido no estudo de Noah, apresentaram um risco de diabetes gestacional semelhante ao da população geral, de acordo com os pesquisadores. O estudo foi publicado nessa JAMA Network Open. Aí vem aqui uma médica, né, famoso como é que é? Joga água fria, né. Doutora Maísa Fegali, médica especialista materno-filial da Universidade de Pittsburgh, aponta algumas limitações do estudo, é normal, né. Ela achou interessante, mas ela aponta algumas limitações, né. E a compensação. É muito interessante porque muitos estudos, na verdade essa aqui eu tô viajando porque tem uma outra aqui, olha só, tá vendo? Já estou sendo maldoso aqui. Na verdade, a Marisa Fagali, que é essa médica especialista, ela não participou do estudo, mas tem um comentário interessante, é porque tem uma outra lá que faz as limitações, tá? Então me corrija aí, peço perdão a Marisa Fegali. Não participou do estudo, disse em uma entrevista que achou muito interessante a associação entre prática de atividade física e a compensação para alta predisposição de diabetes gestacional. Isso é interessante porque muitos estudos que analisaram a prevenção do diabetes gestacional, seja por meio do controle de ganho ponderal ou de alguma forma de orientação, não encontraram nenhum benefício, enquanto a atividade física sim. Talvez a mesma abordagem, né, talvez realizar a mesma abordagem para todos não seja solução e a atividade física seja mais benéfica para as gestantes, com alta predisposição de genética para o diabetes. Então, se ela está dizendo aqui que pode ser que existam outras abordagens, né, como algum tipo de terapia, que nem ela fala aqui, controle do peso, mas pode ser que não haja uma aplicação universal para todas as grávidas, e a atividade física pode ser a solução para aquelas com alta predisposição. Aí as pesquisas ali falam que a pesquisa é particularmente relevante, porque até 7% de todas as gravidezes, todas as pessoas que se tornam grávidas nos Estados Unidos, desenvolvem diabetes gestacional, e entre aquelas que desenvolvem diabetes gestacional, dobrou nos últimos anos aquelas que depois desenvolvem o diabetes do tipo 2, tá? Ah, então, aqui as características, indivíduos com mais, né, de 25 quilos por metro quadrado IMC, ou a partir de 35 anos, então eles avaliam em subgrupos, tá? Então, nesse subgrupo aí, MC maior que 25,
nesses 2 subgrupos e com mais de 35 anos, as mulheres estavam no percentil 25% superior ao score de, ou seja, nesse perfil de MC 25 ou a idade máxima de 35 anos, aquelas que estavam no percentil acima de 25, no score da genética e praticavam atividade física, apresentaram uma chance de 25 a 75% maior de desenvolver diabetes gestacional, né? Então, os dados são consistentes com pesquisas anteriores que sugerem que as intervenções de exercício são importantes, ou seja, né, para melhorar os desfechos gestacionais, escrever os autores. Aí sim veio o balde de água fria que eu tinha sido maldoso, né? Doutora Christian Hahn, médica diretora da Associação de Medicina Materno-Fetal da UCLA, lá, que também não participou. Ela apontou umas limitações que é verdade, tá? Que eles não pegaram a coorte original, porque isso é um subgrupo da coorte original. Então, aí, aquelas coisas, né, etnia, né? Pegaram caucasianas, pegaram as primíparas, enquanto ela fala aqui que algumas das mães que elas encontram na clínica lá da UCLA não são e desenvolvem diabetes gestacional, não são necessariamente primíparas. Então ela aponta o estudo, né? É o óbvio, né? Então, lógico que quando ela está falando aqui da questão, ela diz, olha, questão de extrapolar isso, a generalização do estudo, né? A validade ecológica. É óbvio que novos estudos têm que ser feitos, que simplesmente não dá para pegar esses dados e extrapolar para todos os contextos, todas as grávidas, etc. Mas é muito interessante mostrar aí, principalmente diante daquela primeira médica que não participou do estudo e aponta que outras abordagens para evitar o diabetes gestacional não foram, em alguns estudos prévios, não foram bem sucedidas, né? Sejam aquelas de tentativa de controle de peso ou algum tipo de orientação, enquanto a atividade física foi nesses subgrupos aí avaliado nesse estudo. Então é interessante, né? Mais uma dica aí, principalmente para as pessoas que trabalham com essas populações especiais, né? Pessoas que ficam grávidas e que há todo esse risco aí do desenvolvimento de diabetes gestacional, mais um motivo para que se oriente a questão da atividade física. Nem vamos comentar todas essas coisas de epigenética, a gente fala dos benefícios que isso também vai provavelmente induzir ao bebê, quer dizer, nesse caso aqui, evitaria todo aquele efeito de macrosomia, efeitos negativos, prematuridade, etc, etc, do diabetes gestacional para proteção para a mãe, e também pode estar imprimindo alguma coisa epigenética. Mas, enfim, o estudo per si só, per se, né, ele mostra que a atividade física, num determinado subgrupo de pessoas aí que tem uma tendência genética, né, e são pouco ativas e se tornam grávidas, então tem uma tendência genética maior para desenvolver o diabetes gestacional, né, então quando esse perfil genético, perdão, a genética não é para desenvolver o diabetes gestacional, a genética é para desenvolver diabetes. E aí tem atividade física faltando aí, né? Falta de atividade física, isso aumenta o risco de desenvolver o diabetes gestacional, e a pesquisa sugere que, pelo menos naquelas grávidas de primeira viagem, a atividade física maior grau de atividade física pode ser um benefício, tá ok? Então é isso, curte, comente, compartilhe, deixe seu like, e até um próximo news aqui do canal Falando Francamente, francamente com K, que é mais fácil de achar. Eu vou repetir isso até você estar dormindo e francamente com K é mais fácil de achar, ok? O negócio é botar isso na sua mente. Tchau, tchau, até mais.